Quando se trata de liberdade de expressão e opinião, nenhuma outra disciplina se beneficiou tanto deste direito quanto a filosofia. De tal modo que eu não consigo encontrar outra maneira de qualificar alguém que gosta de filosofia, que faz filosofia e que apoia medidas de censura, senão chamando essa pessoa de traidor e de covarde. Antes de mais nada, meu nome é Douglas Lisboa, eu sou filósofo, tenho um doutorado na área e tento falar aqui no TikTok, aqui nas redes sociais, sobre atualidades. Por que alguém que faz filosofia e que apoia medidas de censura, ela é covarde e um traidor? Bom, é um traidor porque ignora que ao longo de toda a história da filosofia sempre houve um esforço contínuo para maior liberdade de opinião dos filósofos. Os filósofos foram os maiores defensores da possibilidade, do direito do indivíduo de se expressar, de emitir a sua opinião. A filosofia, ela necessita desta condição. Ela só existe quando ela pode atingir o maior número de pessoas. A filosofia, historicamente, ela tem uma posição de indagação perante a realidade e perante todos os fatos possíveis. Eu diria que a filosofia entende que não há nenhuma questão sagrada. Portanto, a filosofia, ela necessita poder questionar e indagar qualquer tipo de questão. E isso faz com que ela, inevitavelmente, entre em choque com verdades oficiais. O que são verdades oficiais? São verdades que estão estabelecidas de cima para baixo por alguma instituição, o Estado ou a religião, por exemplo, e que os indivíduos eles são incentivados ou simplesmente proibidos de questionar. E isso me traz a talvez o exemplo mais interessante desse caso, o exemplo mais emblemático disso, que é a morte de Sócrates. A morte de Sócrates ilustra muito bem a importância que é a liberdade de opinião e de expressão, porque Sócrates foi vítima justamente de uma elite ateniense que não aceitava que ele levantasse determinadas questões, que fizesse certas perguntas, porque a dúvida leva ao questionamento e o questionamento leva à instabilidade. E, bom, isso não é muito bom para os poderosos, né? Claro, por si só a dúvida, ela não implica a rejeição de uma crença. Por exemplo, você questionar pela existência de Deus não quer dizer que você está negando que ele existe. Mas é fundamental para a atividade filosófica que você possa fazer essa pergunta, para que você possa discutir publicamente este problema. Então, as questões mais importantes de nossa vida, como questões morais sobre o certo e o errado, questões relativamente à religião, tá? Elas muitas vezes estão presas a certas instituições que proíbem ou tentam impedir de toda maneira o questionamento, o debate franco sobre aquilo. E a filosofia sempre desafiou esse tipo de barreira, sempre levantou a necessidade de refletirmos sobre essas questões. Portanto, quando eu olho hoje para o que está acontecendo no Brasil, a tentativa do Supremo de censurar as redes sociais, com um apoio expressivo do PT e com um apoio expressivo de uma parte da intelectualidade, eu não consigo ver isso senão como uma demonstração de traição de pessoas que ignoram a sua própria história, a própria história da filosofia mundial. E são covardes. São covardes porque abandonam
a área do debate. Em vez de assumir a responsabilidade de debater aqueles temas, mostrar que as ideias ruins elas são de fato ruins, ela prefere dar esse poder para o Estado, dar esse poder para o Supremo, para o Judiciário, por exemplo. E, bom, quem diz que essas pessoas têm tanta competência quanto nós temos para julgar esses assuntos? Quem deu essa autoridade para que o ministro decida o que é verdade ou não? Nós estamos indo na contramão do que foi a filosofia. Então, para mim, como filósofo, como alguém formado em filosofia, que seguiu todo o percurso acadêmico nesta área, é uma obrigação, é um dever cívico e moral eu me opor às tentativas de censuras que nós estamos presenciando nesses últimos anos. Trata-se apenas de defendermos, em primeiro lugar, um direito fundamental dos seres humanos em sociedade democrática e, acima de tudo, defender um direito que nós filósofos dedicamos séculos e séculos apoiando e reforçando, tá? Sócrates, ele foi a maior e mais famosa vítima de sociedade censória, mas não foi o único. Diversos outros filósofos, a maioria dos filósofos que nós estudamos na graduação, sofreram dessa mesma maneira. Foram censurados, foram perseguidos. Filósofos que, inclusive, alguns dos quais eu discordo, mas não mereciam isso. Então, para mim, nós não podemos permitir que essa história se repita. Nós não podemos permitir que venhamos a ter um novo Sócrates novamente.